Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, um pequeno resumo para ajudar vocês a estudarem para a prova. A primeira ideia que cai na nossa prova é grandezas físicas. Quando falamos em grandezas físicas, nós temos dois tipos de grandezas. Quais dois tipos? As escalares e as vetoriais. Como que você vai identificar que uma grandeza é escalar? Uma grandeza é escalar quando for necessário apenas um módulo para definir. Quando falamos em módulo, nós estamos falando no quê? Nós estamos falando na medida e unidade. Então, uma grandeza escalar é definido apenas com a medida e a unidade. Lembrando que unidade é extremamente importante. Alguns exemplos de grandezas escalares. Se eu perguntar sua massa, é suficiente você me responder 50 quilos. Está definido. Não preciso de mais nenhuma informação. Se perguntar qual temperatura está hoje, qual temperatura ambiente, você me responde, Pouso Alegre está pouco mais de 50 graus. Você vai lá e me responde 40 graus Celsius. 40 graus Celsius, suficiente. Por quê? Por que é importante o Celsius? Porque poderia ser 40 Fahrenheit, que é uma temperatura totalmente diferente. 40 graus Kelvin, que seria uma temperatura muito diferente. Então, o que nós temos? Você precisa dar a medida e a unidade. Ah, e um pacotinho de bolacha vem quanto de energia? Em um pacote de bolacha vem 70 quilocalorias. Olha lá, de novo, a unidade é totalmente importante, muito. Por quê? Na nossa conta de luz, por exemplo, vem lá, ó, 300 kWh. Também é uma unidade de energia, mas uma unidade o quê? Diferente. Então é extremamente importante você me dar a unidade. Depois das grandezas escalares, o outro tipo são as grandezas vetoriais. E normalmente, nas grandezas vetoriais, você vai perceber que é uma grandeza vetorial, porque normalmente faz sentido a pergunta para onde? Como assim? Lembra da historinha? Tá aqui uma pessoa, eu vou aplicar uma força nessa pessoa. Eu falar que vou aplicar uma força nela não é suficiente. Por quê? Porque se eu fizer uma força para cá, é diferente de uma força para lá. O resultado dessas forças são resultados diferentes. Beleza? Seguinte, se eu faço uma força da pessoa para baixo, é ainda um resultado diferente. Então, normalmente, quando uma grandeza é vetorial, faz sentido a pergunta para onde. Alguns exemplos. Velocidade. Eu posso ter uma velocidade indo para Santa Rita, posso ter uma velocidade indo para Congonhal, para Machado, para a Borda da Mata, para Silvanópolis. Posso acelerar em várias direções, posso ter um deslocamento em várias direções, posso realizar uma força em várias direções. Então, quando uma grandeza é vetorial, você vai precisar do quê? Além do módulo, você ainda precisa de duas informações. Quais duas? Direção e sentido. Então, se uma grandeza é vetorial, você precisa de módulo, direção e sentido. Qual a diferença de direção e sentido? Lembra a historinha da força? Vou aplicar uma força. Você me fala, módulo, 10 newton. Direção. Direção só tem uma opção. Nesse caso, a direção é horizontal. E aí, dentro da direção, eu tenho dois sentidos. Eu tenho duas opções. Quais duas opções que eu teria? Para a direita, para a esquerda. Então, sentido aqui, para a direita. Então, quando uma grandeza é vetorial, eu tenho que te dar módulo, direção e sentido. Numa direção, eu sempre tenho dois sentidos.
Seria, por exemplo, direção. Qual estrada eu estou? Ah, estou na estrada que liga Pouso Alegre a Santa Rita. Sentido, para onde estou indo? Estou indo para Santa Rita. Beleza? Então essa é a diferença de grandezas escalares e vetoriais. Quando você for descrever uma grandeza escalar, é suficiente você escrever como, por exemplo, assim: massa 10 quilos. Isso é a maneira correta de descrever uma temperatura, uma grandeza escalar. Se eu falar de temperatura, que eu estava pensando, temperatura 20 graus Celsius, está escrito de maneira correta. Cuidado quando você for escrever as grandezas vetoriais. Por quê? Seguinte, ó, eu só tenho duas maneiras corretas. Só duas maneiras corretas. Quais são as duas? Se eu quiser dar apenas o módulo, eu coloco o símbolo de módulo 10 newton. Isso daqui é uma maneira correta. Está escrito o módulo da força F, põe a setinha em cima ali para falar que é vetor. O módulo da força F vale 10 newton. Se eu não quero dar direção e sentido, eu tenho que colocar o símbolo de módulo. Agora, se eu colocar assim, só dessa maneira aqui, ó, estaria errado. Por quê? Porque do lado de cá está escrito que é vetor. E se é vetor, eu preciso de um módulo, direção e sentido. Eu só te tenho o módulo. Eu teria que te falar horizontal para direita. Tá? Se eu escrevi que quero dar apenas o módulo, eu coloco o símbolo de módulo. O módulo da força F vale 10. Se eu colocar o vetorzinho acima, falar que o F é um vetor, eu tenho que dar módulo, direção e sentido. Lembrando que não existe vetor negativo. Eu não posso ter uma grandeza de menos 10 newton. E se falar que é o sentido contrário, é o sentido, para a direita, para a esquerda. Então, vetor F igual a menos 10 newton. Estaria errado. Beleza? O outro capítulo que a gente viu foi o capítulo de velocidade média. E o capítulo de velocidade média, ele é bem tranquilo. Qual é a ideia de velocidade média? Quando falamos em velocidade média, a ideia é o deslocamento pelo tempo. Só você pegar o deslocamento que você fez e dividir pelo intervalo de tempo. Com alguns cuidados. Quais? Se estiver em quilômetro por hora e precisar passar para metro por segundo, o que você faz mesmo? Você pega esse número e divide por 3,6. No sistema internacional, velocidade é metro por segundo. Então, se o enunciado pedir para você no sistema internacional, você sabe que é metro por segundo. Mas é muito comum a gente trabalhar com quilômetro por hora. Por quê? Porque no nosso dia a dia, a gente usa o quilômetro por hora. Então, você vai olhar o seguinte, ó. Se o deslocamento estiver em metro, você tem que usar metro por segundo. Se o deslocamento estiver em quilômetro, você pode usar o quilômetro por hora. Beleza? Então, velocidade é deslocamento dividido por tempo. Tranquilo? Você vai tomar cuidado quando? Você vai tomar cuidado quando você tiver exercícios que tem várias etapas. Então, todo exercício que tiver várias etapas, você tem que tomar cuidado. Por quê? Quando for um exercício de etapas, tempo parado conta. Tempo parado conta. Então, o enunciado te dá um exercício assim, ó. Olha lá, presta atenção. Marcelão saiu de Campestre para vir para Pouso Alegre. Quando ele saiu de Campestre até a cidade de Machado, Marcelo foi com uma determinada velocidade. De Machado até Pouso Alegre, ele gastou um determinado tempo. O enunciado te fala assim, ó. Olha lá. De Pouso Alegre, de Machado a Campestre. De Machado a Campestre são 50 quilômetros. E o Marcelo percorreu com uma velocidade de 100 km por hora.
Estava acelerando, hein? Depois, de Machado até Pouso Alegre, são 70 quilômetros. E o Marcelo gastou 1 hora. Qual a velocidade... Oh, não, mas aí ficou fácil, né? Aí ficou fácil, deixa eu complicar. Na segunda etapa, deixa eu complicar, isso ficou muito fácil. Na segunda etapa, o Marcelo desenvolveu uma velocidade de 70 km por hora e andou durante 1 hora. Qual a velocidade média em todo o percurso? Como que você vai calcular a velocidade média em todo o percurso? A velocidade média em todo o percurso é a distância total dividido pelo tempo total. O que seria a distância total? Seria a distância até Machado, mais a distância de Machado até Pouso Alegre, dividido pelo tempo até Machado, mais o tempo de Machado até Pouso Alegre. Se o Marcelo tivesse ficado meia hora parado lá em Machado, mais o tempo parado. Tempo parado entra na conta. Aí qual que é o detalhe? O detalhe é que eu não tenho o tempo da primeira etapa e eu não tenho a distância da segunda etapa. Então eu tenho que descobrir essas informações primeiro. Como que eu descubro? Então olha lá, ó. Velocidade, ΔS por ΔT. Como eu dei um exemplo muito fácil, nem precisaria fazer a conta, né? Por quê? 50 quilômetros. Marcelão estava a 100 km por hora. Quanto tempo que vai gastar? Metade. Então, olha lá, ó, 100 ΔT, passei multiplicando, igual a 50 ΔT, 50 sobre 100 ΔT. Gastei meia hora na primeira etapa. E na segunda, faço a mesma continha. Na segunda etapa eu não tenho o ΔS. Eu tenho que descobrir o ΔS na segunda etapa. Velocidade 2, eu tenho, posso substituir já. A velocidade 2 vale 70 ΔS sobre 1. Passa multiplicando. ΔS 70 km por hora. Agora eu tenho. Como que eu calculo a velocidade média agora? A velocidade média agora é: qual é a distância da primeira etapa? 50 km. Distância da segunda etapa? 70 km. Quanto ao tempo da primeira etapa? 0,5. Se tivesse tempo parado, somava mais 1. Ou seja, velocidade média 120 dividido por 1,5. A velocidade média foi 80 km por hora. Então, essa é a matéria da nossa primeira prova. Disponibilizei para vocês uma listinha lá no Plural. Faz ela, a prova está bem parecida com a listinha. Saber fazer a listinha é sucesso. Beleza? Abraço, meus queridos, bons estudos para vocês e estou na expectativa de bons resultados. Valeu!